Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui no Evangelho de São João, capítulo 14, do versículo 27 até o 31a. Jesus está nesse clima de despedida. Tanto que esse capítulo 14, ele acontece justamente na última ceia. Depois que Jesus institui o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia, Jesus sai do cenáculo, ele vai para o Monte das Oliveiras, e estando lá no Monte das Oliveiras, Judas vem com uma tropa de soldados, E ele dá o beijo e Jesus é levado. Depois Jesus só vai se encontrar com todos os discípulos, com exceção de Judas, só após a ressurreição. Mas esse evangelho agora, ele é colocado em tempo pascal e nós deveríamos olhá-lo por um prisma diferente. Então, vamos agora imaginar que Jesus está se despedindo dos apóstolos para subir ao céu. Ele agora precisa voltar à casa do Pai, porque a missão foi cumprida. Ele morreu na cruz e a sua morte trouxe um benefício muito grande para todos nós, para toda a humanidade. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte e Jesus venceu o diabo. Lá na cruz, quando ele se oferece em sacrifício pela nossa redenção. Mas ele havia prometido que ao terceiro dia ele iria ressuscitar e realmente no primeiro dia da semana, que é o domingo, o dia do Senhor, Jesus ressuscitou. Ficou ainda um tempo com os apóstolos, que é esse tempo que nós estamos vivendo agora, para depois ele voltar para o céu. E aí ele deixa os apóstolos no meio de nós para dar continuidade à obra de redenção, no sentido de que agora eles precisam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que for batizado será salvo. Essa é a boa nova. Todas as pessoas que estão servindo a outros deuses. Não é que existam outros deuses, porque só existe um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os outros deuses são meramente criação da cabeça dos povos. Então eles precisam agora conhecer o verdadeiro Deus, aquele que veio no meio de nós. Nós temos visto Jesus dizer
que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Então essa é a boa nova que os apóstolos precisarão contar, falar, anunciar, para que todos possam se voltar para Jesus. E é nesse clima de despedida que Jesus já começa a dizer, e nós vimos isso ontem, ele já começa a falar do Paráclito, ele já começa a falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque os apóstolos ainda não tinham ideia da existência da terceira pessoa. Eles sabiam da primeira, passaram a entender a segunda pessoa, que é Jesus, por tudo que Jesus fez, e agora ele promete a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e aí a Igreja Católica absolve agora no seu interior. Quando eu falo Igreja Católica, todos nós católicos, absolvemos o mistério da Santíssima Trindade. E é neste clima que Jesus fala para os apóstolos: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. O mundo nos oferece uma paz totalmente diferente. É importante notar aqui que o mundo quer oferecer para nós uma paz sem conflitos, uma paz onde todo mundo vai ficar numa boa. E aí é que entra essa questão das drogas, que entra o sexo, o amor ao dinheiro, porque as pessoas pensam que essas coisas vão dar uma paz. Mas dá até uma paz que é passageira, mas não a verdadeira paz. E a verdadeira paz, só quem nos dá é nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. E aí ele diz: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. A paz que Jesus nos dá é a paz de nós sabermos que Ele é nosso Deus, que Ele cuida de nós. Como muitas vezes nós dizemos, né? Tudo está ali no controle de Deus. Embora nós passemos por muitos conflitos, por muitas situações, mas o que nos dá a paz é justamente isso. Estava lendo biografia de Santa Baquita, e sempre quando eu vejo essa passagem do Evangelho, eu me lembro de Santa Baquita. Santa Baquita, ela, em um momento em que estava ocorrendo guerras, e aí as irmãs tudo aflita, porque os aviões estavam ali passando até por cima do convento. E as irmãs correndo de um lado para o outro com medo, né? Eu já contei isso aqui muitas vezes, mas vou contar de novo para que nós possamos entender melhor. E as irmãs olhavam para a Baquita e via ela ali, rezando o terço. E aí as irmãs: mas Baquita, você não está vendo? As bombas estão prestes a cair aqui no prédio onde nós estamos, no convento, e você está aí quieta? E ela disse: estou nas mãos de Deus. E continuou rezando. As bombas não caíram no convento. Poderia ter caído também, viu? Mas o que eu quero é que você entenda que, em meio àquela situação, Baquita rezava e se colocava nas mãos de Deus. Correr para onde? De um lado para o outro, dentro do convento? Ir para fora
também o que iria adiantar? Bombas caindo lá fora? O que se fazer? Aquietar o coração, se colocar na mão de Deus e esperar o que vai acontecer. É essa a paz que o Senhor quer nos dar em meio aos conflitos, aos problemas, nós sabermos que Deus está por trás de tudo para nos ajudar. E ainda que aconteça algo de pior, nós estamos ali nas mãos dele. Vocês se lembram também daquela história daquele homem que ia viajar de navio? Quando ele estava subindo a rampa, ele caiu e acabou quebrando a perna. As malas caíram por cima dele. Então, ele tinha sempre um lema, e o que ele dizia era sempre isso: tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Vou repetir: tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Quando ele falou isso, as pessoas que estavam em volta começaram a dizer: você é um louco, você é um doido, você acabou de cair, você quebrou sua perna, você já não vai mais viajar, e você está dizendo que tudo que Deus faz é bom e é perfeito? Ele disse: sim, tudo o que Deus faz é bom e perfeito. Ele não viajou, o navio foi embora. Passados uns dias, chegou a notícia de que aquele navio tinha naufragado. Claro, foi uma calamidade? Foi. Mas para dizer que naquela situação o homem não ficou angustiado, não ficou nervoso, não murmurou, ele apenas disse: tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Talvez você esteja vivendo qualquer tipo de aflição. Uma notícia ruim que você recebeu, de repente você foi no médico, o médico diagnosticou que você está com câncer, está com alguma doença. De repente ele disse que é uma doença que não tem diagnóstico ainda, uma doença rara. E isso deve estar levando você a um conflito, a uma agitação interior. E Jesus está dizendo: deixo-vos a paz. Eu não estou dizendo que essa palavra de Jesus é como uma anestesia. Não, eu acabei de dizer também que é em meio aos conflitos. Mas nós usamos a nossa razão. Está aqui. Doutor, o que eu devo fazer? É isso que nós devemos fazer diante dessa circunstância. De repente você está vivendo um conflito aí também no seu matrimônio. Deus habita no nosso coração, como nós vimos ontem. Deixa a poeira baixar. Depois conversa, não tome nenhuma atitude agora. Vai conversar um pouco. Ou melhor, espera um pouco para depois conversar. E você que está vivendo alguns atritos, algumas coisas dentro de casa, tem muitas pessoas que estão vivendo situações difíceis porque ela mudou o comportamento, ela está agora mais voltada para Deus e geralmente as pessoas que estão em volta não estão entendendo. Isso pode gerar também um grande conflito dentro da pessoa. Acalme-se, fique em paz. Fique em paz. Deus tem o controle de tudo. Deus vai tirar um grande ensinamento a partir disso. Mas Jesus, em nenhum momento, ele disse que aqueles que o seguissem não ia passar por conflito, não ia passar por situações difíceis. É até importante notarmos uma coisa
A primeira leitura hoje está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, de 19 até o versículo 28. E aqui nós encontramos Paulo, que está em Antioquia, que vai dizer que ali ele foi apedrejado por uma multidão. E Paulo, diante daquela situação, ele se deu até como morto. As pessoas pensavam até que ele estava morto. Ele foi apedrejado. Estava ali no chão. Aí Paulo, depois ele se levanta. E aqui vai dizer assim: depois de ter empregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Agora veja o que aqui diz. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecer firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. É preciso que passemos por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. São Paulo estava acabado. Ele tinha tomado uma surra. Era para ele estar para baixo. Mas, diante daquela paz que Deus dava a ele, embora ele estivesse naquelas condições, ele ainda olha para os discípulos e ele diz: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Jesus também fala lá no Evangelho de São João. Ele fala bem semelhante ao que São Paulo disse. Coragem. Coragem, eu venci o mundo. No mundo haverei de passar por muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Isso conforta-nos. Isso nos dá paz. Você está entendendo? Mais uma vez eu digo, Jesus não nos enganou. Ele falou para os discípulos, ele falou para os apóstolos: se me odiaram, vão te odiar também. Está lá no capítulo 17 do Evangelho de São João. Nós veremos, no decorrer desse tempo, nós veremos essa oração que se chama a oração sacerdotal de Jesus. Está no capítulo 17 de São João. Jesus diz isso mesmo. Se me odiaram, vão te odiar. E aí, lá no capítulo 10 de São Lucas e de São Mateus, que são os mesmos versículos, capítulos, vai dizer o seguinte também, que nós seremos levados nos tribunais e tudo mais. Isso nos conforta. Por quê, meus irmãos? A paz verdadeira, aquela paz sem conflito nenhum, só teremos no céu. Aqui nós teremos paz, às vezes nós não teremos nenhum conflito, nenhum problema, depois os problemas virão, porque é assim. Essa vida nesse mundo é instável, não é estável, e nós teremos que passar. Mas coragem, vamos em frente, coragem. Essa coragem que Jesus nos apresenta, ela realmente nos dá uma paz interior para que nós possamos prosseguir, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Perseveremos, vamos em frente. Que o Espírito Santo ele venha sobre nós e nos conceda a graça da serenidade em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos embates, em meio a tantas situações que nós vamos vivendo
tanto no âmbito psicológico, no âmbito espiritual, no âmbito material. Nós vamos passando, nós somos jogados de um lado para o outro, mas nós estamos ali com o Senhor e é o Senhor que vai nos dar serenidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.